Sétimo selo. Vamos ler o Apocalipse capítulo 8, de 1 a 6 para começar? Vamos ler? Então cada um leia um versículo. Começa ali com José Henrique, por favor. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Isso é interessante, né? Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com uma incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Gente, até aqui vimos 2 sessões. 7 candeeiros, 7 selos. Agora estudaremos as 7 trombetas. Não há sucessão cronológica. Este livro tem 7 sessões paralelas, todas trazendo uma abordagem que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Então veja bem, tudo que está no Apocalipse é uma coisa, é um evento só. É um evento só, porém com vários simbolismos apresentando. Embora paralelas, são também progressivas. À medida que avançamos para o fim, as cenas vão ficando mais claras. As trombetas falam de um juízo parcial, enquanto as taças falam de um juízo total. Então nós vamos lá. Alguém lê, por favor, aqui? As trombetas, começando no mesmo ponto, descrevem o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo. Isso que ele falou. O que as trombetas, a função delas? A função é descrever o que vai acontecer da história secular até o retorno de Cristo. A partir das trombetas, não é que vai acontecer assim sucessivamente. Acabou uma, vem outra. Acabou uma, vem outra. Não. Vai acabar uma, vai ter um intervalo de tempo. Vai tocar outra, vai ter um intervalo de tempo. E assim vai. Não é uma atrás da outra sucessivamente. Continua. Dando ênfase no sofrimento que o mundo irá sofrer, como expressão da advertência de Deus. O céu fica em silêncio por 30 minutos ao abrir o 7º selo. São terríveis os julgamentos a serem anunciados, com os próprios habitantes dos céus ficam pasmados e comovidos pelo que vai acontecer aos ímpios. Isso aqui é uma coisa importante. Se o céu ficou em silêncio, significa que o céu nunca está em silêncio. Se ficou, então ele nunca fica em silêncio. Porque você tem, pelo menos o que João fala, uma adoração permanente, uma glorificação permanente. E eu falei aqui no primeiro dia ou no segundo dia que os céus não têm apenas anjos que moram lá. Há muitos outros seres, de incontáveis seres, que nós não temos condições de ter noção. Lembra que um dos seres que João viu é um ser assim estranho, olho por todo lado, que não cansa. João viu um que poderia ser descrito, e a descrição que ele faz é uma coisa, é um mutante que tem ali. Imagina os outros incontáveis seres de formas diferentes, e todos os seres celestiais estão sempre adorando a Deus. Então o céu é um lugar onde não há silêncio, mas no toque da trombeta tem, que até os habitantes celestiais ficam comovidos com o que vai acontecer. Continuando. Viu? Eu ouvi muito falar, até eu falei nisso já. Essas heresias.
O céu fica em silêncio por 30 minutos. É quando a noiva chega lá. A gente vê toda aquela glória, esplendor, ela fica assim. 30 minutos de silêncio. Você pode até falar isso, mas não é isso que o texto diz. Esse texto diz. Porque, na verdade, como é que João pode mensurar tempo na eternidade? Ele, na verdade, ele traduz, ele quer, o que o João quer falar? É o seguinte, o que vai acontecer é tão assim, incrível, que os habitantes do céu ficam em silêncio. O João vai dizer, mais ou menos uma meia hora, é um tempo que ele dá para a gente ter noção do espaço de silêncio que houve. Veja bem, gente, o João, ele não está no céu porque ele morreu. O João tem ligação terrena. O João está tendo uma experiência mística. O João não sabe, ele ainda está na sua experiência mortal, pecaminosa, da terra. Então, ele só pode traduzir para nós 30 minutos pela experiência que ele tem na história e não no céu. Porque se perguntar, não foi ninguém no céu que disse, João, agora nós ficamos em silêncio meia hora. Porque os habitantes do céu não têm noção de tempo. É atemporal. O céu e os habitantes moram ou habitam num lugar atemporal. O que é atemporal? Sem tempo. Não tem tempo. Não tem cronos lá. Então os habitantes não é um ancião que diz para ele, João, agora nós vamos ficar meia hora em silêncio. Não é um habitante do céu que chega para João e João fala, quanto tempo ficou em silêncio? João, ficou meia hora. Não, é João que fala que teve um momento no céu que tudo ficou em silêncio. Aí ele, na humanidade, quer traduzir para nós, que silêncio foi esse? Ele disse, uma meia hora mais ou menos. Entenderam esse meia hora aí? É nesse sentido, né? Continua, Nilo. Onde eu estou aí? Pasmado e comovido pelo que vai acontecer aos ímpios. Esse silêncio mostra o terror que deverão sobrevir à terra. O tempo do céu não se mediria como na terra, mas João transmite em termos humanos a impressão de que pausa. Exatamente, a impressão que ele tem na terra. Quando ele está escrevendo, ele fala assim, mais ou menos tem uma meia hora. Agora você imagina um lugar que não tem. O negócio vai ser feio aqui mesmo, hein? Um lugar que não tem silêncio. Ficar meia hora em silêncio, na ideia do João, é porque tem uma coisa séria acontecendo. O silêncio coletivo, preste atenção, né? Você vai numa praça de alimentação no shopping, ou o Raul que está acostumado, né? Né, Raul? Você vai na praça de alimentação do shopping, como é que é lá, Raul? Barulhento. Agitado, pessoas riem, falam. Você está lá na praça de alimentação, tem 500 pessoas, 600 pessoas. Mercado de peixe. Agora você imagina que estranho será. Por exemplo, eu quando na Copa de 2018, olha que coisa interessante. Eu e o Silvio fomos fazer a nossa reciclagem de ensino teológico em Campinas. Quando a gente estava voltando, foi bem no jogo Brasil e Bélgica, que o Brasil perdeu de 2-0 na Copa. Quando a gente chegou no aeroporto, a gente entrou no aeroporto de Campinas para procurar o nosso gate, né, o nosso portão para embarcar, ainda tinha uma hora e meia. Quando a gente chegou, ali naquele saguão do aeroporto, estava, sei lá, 100 pessoas assistindo o jogo. Silêncio. O aeroporto está em silêncio. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa que está chamando a atenção de todos ali. Se você tem uma coletividade, nós estamos aqui, se a gente estiver lá batendo pá, se todo mundo ficar em silêncio, alguma coisa chamou a atenção dessas pessoas, porque não é possível que uma coletividade você fique em silêncio. Nunca tem coletividade em silêncio. A não ser que está acontecendo alguma coisa que chama a atenção de todo mundo. Você imagina o céu
hiperpovoado com seres das mais variadas ordens e natureza, tudo fica em silêncio. Porque tem uma coisa chamando a atenção de todo mundo. E é o toque das trombetas. Vamos lá? Alguém lembra nós, por gentileza? No Apocalipse, as trombetas anunciam com detalhes os acontecimentos que precedem a vinda de Cristo. Só um instantinho. Lembra lá do Mateus 24, quando Jesus fala, vereis isso, guerra, rumores de guerra, não tem? Então, aqui, tudo que o Cristo falou está detalhado. Continua, gente. As trombetas são iguais aos ventos do capítulo 1, anunciando a ira de Deus contra o anticristo e seus adoradores. As trombetas são divididas em dois grupos: catástrofes naturais e sofrimentos impostos diretamente aos homens. Muito bem. Continua ali, Calixto, por favor. As 4 primeiras trombetas falam de catástrofes naturais que atingem a terra, o mar, os rios e os astros. As 3 últimas trombetas falam de sofrimentos impostos diretamente aos homens. Elas são chamadas também de ais. As trombetas falam dos juízos divinos que precedem a volta de Cristo. Muito bem. Continuando ali, Gilmar. O propósito desses juízos preliminares é levar os homens ao arrependimento. Apocalipse 9:20. Antes de Deus derramar o seu completo juízo sobre a terra, ele oferece uma oportunidade de arrependimento aos homens. Essa é a ira misturada com a graça. Em sua ira, Deus se lembra da misericórdia. Entretanto, o sofrimento em si não é suficiente para levar os ímpios ao arrependimento. Apocalipse 9:20. Isso. Primeira trombeta. 8:7. Quem lê para nós, por favor? 8:7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. Lê aqui para nós, Raul, por favor. Esta profecia está em Joel 2:30, Atos 2:19, Êxodo 9:3. 9, 23 e 25. A chuva misturadas com sangue, não com sangue literal, mas algo que parece com sangue, algo com vermelho. Há uma tempestade de granizo, fogo e sangue que atinge a terra. Ela é semelhante à 7ª praga no Egito, com uma chuva de pedra e fogo. Êxodo 9:23. Aqui, porém, acrescenta-se sangue, o que acentua o seu caráter destrutivo. Veja bem, gente. Irmãos, olha. A primeira trombeta a ser tocada houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Parece que está tendo uma erupção solar. Você sabe que o Sol está sempre dando explosões. E claro, se uma quantidade considerada do Sol, de vamos dizer, uma nuvem de fogo do Sol, viesse para a Terra, né? Você sabe quantos minutos que a luz viaja do Sol até o nosso planeta? Quem sabe aqui? Quantos minutos? 3 milésimos. Nossa! Aí tá... São 300 milhões de quilômetros. 8 minutos. 8 minutos. Para andar 300 Presta atenção. O presidente é assim mesmo. 8 minutos. O Sol, Suzy, quando ele, para nós aqui, está escuro. Está escuro.
primeiro raio de sol, quando chega aqui, ele saiu do sol 8 minutos antes. 8 minutos é a luz que chega aqui. Se uma labareda de fogo, daquele chicote de fogo do céu do sol, escapar e vir para cá, não sei se 8 minutos virão, mas não é muito tempo para destruir tudo. É uma. Exatamente. É uma lambida. É uma lambida. E é bem língua de fogo mesmo. Quando você olha naqueles vídeos, principalmente nos vídeos do Discovery, aquelas explosões solares são línguas mesmo. São línguas. Você já viu, Suzy? São línguas de fogo. Se uma simples lambida de fogo pegar carona na luz, antes de chegar, já acabou tudo aqui. Terminou tudo. Só o calor. Esse aquecimento global, você vê, o Sol está a 300 milhões de quilômetros da Terra, e já tem país aí, Estados Unidos, morrendo gente lá com 40 graus. Pois é. Mas é porque destruiu a camada de ozônio e a Terra agiu. Aí o que acontece? Eu imagino que Deus vai permitir uma faísca do Sol. Mas uma faísca mínima do Sol. Porque o que João está vendo aqui é o que? No verso 7. Saraiva e fogo de mistura com sangue foram atirados à terra. Então, se foi atirado à terra, isso veio fora da terra, de algum lugar do universo. Ainda bem que eu não vou estar aqui, senão eu ia torrar. Aí você... Já sou escurinho. Já a pessoa fala... Mas se meteorito também não pode. Hã? Não, aí o meteorito é outro, porque isso aqui é uma saraiva. Só faísca. Vamos lá, vamos adiante. Segunda trombeta. Versículo 8 e 9. Quem lê para nós? Delma, por favor. Bem alto. Bem alto. É 8? 8, 8, 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Veja bem. Essa trombeta fala de espantosas calamidades marítimas, bem como de todos os desastres que acontecem no mar. Esse juízo é o mais severo que o primeiro, pois aqui não só há dano na natureza, mas também danos materiais. E por isso inferência de pessoas que viajavam nessas embarcações. Aqui, ô Newton, vamos ler lá de novo, o que diz lá o texto? O texto diz o quê? Uma montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. O que vem no seu imaginário? Uma montanha ardendo em fogo? Um pedaço. Cometa. Um cometa. Meteoro. É lógico, o João não é um astrônomo. E nem a Bíblia é um livro científico. Olha, ele está vendo o quê? Imagina, você é um cidadão do século I. Você vai é uma bola de fogo. É uma montanha. O que João está vendo? Uma montanha. Um meteoro caindo, meu. E ele está certo. E ele está certo. Porque quando os meteoros entram em contato com a atmosfera, o que acontece? Ela incendeia por causa do contato com a atmosfera. E você pode observar que todos os filmes que você vê de meteoro cair na Terra, caem aonde? Parou. Por quê? Porque o planeta tem 70% de seu... Né? Não é continente. É mar, é água. E o João vai dizer, na visão, que essa montanha ardendo em chamas
atirada ao mar. Aí você pode falar bem assim, não, você vai falar para você, se você não, mas se um meteoro cair aqui, olha lá quando o dinossauro. A gente não pode esquecer que quem está fazendo isso é Deus, não é uma forma aleatória da natureza. São ações de Deus. Então Deus atira à terra aquilo que realmente vai atingir o que Ele quer. Esse meteoro que vai cair não é um meteoro aleatório, porque há muitos meteoros circulando a Terra. Por que nenhum deles cai assim, nessa magnitude? Porque Deus não quer. Porque Deus criou um planeta para sugar todos os meteoros. Qual o planeta é? Qual planeta que é um aspirador de pó de Deus? Vênus, né? Chutei. Qual é o primeiro planeta? Mercúrio. Mercúrio, Vênus, Terra. Aí Marte. O Vênus é o planeta que suga todos os meteoros para não cair aqui. Aí, que coisa, né? Os astrônomos dizem que o planeta Terra tem muita sorte, né? A gente sabe quem colocou esse planetinho lá para sugar os meteoros para não cair aqui. Foi Deus. Mercúrio é cor de sangue também? Isso. Então, quer dizer, vem um meteoro para cair aqui, o Vênus. Vem outro meteoro para cair aqui, o Vênus, tudo cai em Vênus, os meteoros. Planeta vizinho nosso. Deus colocou ali para isso. Mas nesse dia, Deus vai pegar um meteoro e vai fazer o quê? Vai jogar aqui, para cumprir o seu propósito. E daí, o que vai acontecer? Foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Claro que daí não é sangue literal, mas é uma reação, né, ao que o mar tem ao receber o meteoro. E morreu a terça parte da criação que tinha vida. Agora você pergunta, peixe faz parte ou não faz parte da cadeia alimentar? Faz. Mas não vai ter peixe. Peixe vai ter escasso. É caríssimo. Exatamente. E foi destruída a terça parte das embarcações. Ok. Você não tem peixe para comprar e não tem barco para pescar. Sim. Não, imagina um fedor também, né? Meu Deus. Imagina aquele milhares de peixes boiando. E o movimento que vai gerar isso. Vai cair Sim. na água, a água vai vir, vai maremotas. Exatamente. Olha a terceira trombeta. Que tsunami. Vamos ver a terceira trombeta? 8, 10 a 11. Lê para nós, Nilton, faz favor. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas transformou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Meu Deus, olha lá. Alguém lê para nós? O juízo agora é que a água doce é transformada em água amargosa, o contrário do que aconteceu em Mara, Êxodo 15, 25. A bênção torna-se maldição. Deus faz sua criação retroceder. Deus ataca a água potável. Os recursos naturais estarão entrando em colapso. Pragas têm visitado o mundo, doenças têm provindo de rios e fontes poluídas, e inundações têm ocorrido. Pessoas têm sido destruídas nesses castigos divinos, que são a vara da ira de Deus contra um mundo hostil à sua igreja. Mais um meteorito caindo e atingindo agora. Então vai vir isso. Quando o povo estiver se recuperando desse primeiro, desse do mar, tem outro. Agora, Localizado. localizado, o GPS. Primeiro foi o mar.
E, ó, gente, aí água potável, né? Água potável. Absinto é uma pedra? Absinto absinto não é uma pedra, não, mas ele é um líquido, né, amargo, e muitas pessoas, principalmente no século XIX, usavam em poucas doses para a cura de algumas doenças. Também é uma bebida, né? Fortíssima. E também pode ser uma bebida também. 87% de não. Tem gente que tem uns carinhos que vai ficar esperando, hein? É o absinto. É, exatamente, esperando. Chegando lá, os perseguidores ímpios. Aqui, pessoal. Tá caindo tudo aqui, ó. Uau. O império do anticristo. A igreja está selada. Os perseguidores ímpios não encontrarão em nenhuma parte do universo verdadeiro descanso, nem tampouco gozo permanente. Não somente a terra e o mar, mas também as fontes e os rios, durante essa época, estarão contra essas pessoas malignas. Entendeu? Então, a igreja vai estar tranquila. Né? Esses desastres naturais são trombetas de Deus, chamando os homens ao arrependimento. Uma aflição amarga encherá o coração dos ímpios como resultado desta praga indicada. Muitos homens morrem, mas nem todos. O juízo ainda não é final. Consequentemente, esse juízo é mais grave do que os outros dois primeiros, pois aqui a morte da pessoa é explícita. Alguém lê para nós ali? A grande estrela é um anjo caído. Seu nome é Absinto. Absinto é uma madeira de sabor amargo, mas não venenosa. Porém, as de João são venenosas. Este poder maligno corromperão os homens, levando-os ao extermínio, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Absinto é o símbolo de aflição. Quarta trombeta, 8, 12 a 13. Lê para nós ali, por favor, Suzy. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Calamidades têm vindo à humanidade como resultado das coisas que ocorreram nos céus, meteoros caindo sobre a terra, eclipses, tempestades de areia, furacões, tornados e outras calamidades terríveis vindo do céu têm visitado a terra. Essas tragédias são trombetas de Deus, alertando os homens a se arrependerem, e que não vão se arrepender. Não irão se arrepender. A terra e o mar, os rios e os astros são trombetas de Deus, que anunciam o seu juízo e convocam os homens ao arrependimento. O ser humano encontra adversidade em 4 lados, isto é, por todos os lados. É terrível como a bênção vai abandonando uma região após outra e como o caos vai tomando conta. Então, a terra, o planeta, haverá uma situação caótica naqueles dias. Então, quando a gente está falando desses períodos de trombeta, de selo, nós estamos de taças, nós estamos falando, porque todas essas catástrofes, gente, vai acontecer aqui nesse espaço. Aqui, ó. Veja, aqui é o dia que a igreja vai estar pregando, a visitação está aqui ainda. Ele aqui está fazendo maravilhas, ele aqui está construindo coisas, erradicando doenças, ele aqui vai estar fazendo progressos, ele aqui vai começar a ser adorado. Aqui não tem catástrofe nenhuma. Aqui não tem praga nenhuma. Aqui não tem nenhuma ação destrutiva de Deus, não, nem no universo, nem no planeta e nem nos homens. Aqui é um período último da história. É um período último da
da história de Deus para a humanidade. É aqui que a conversão tem que chegar. Porque quando chegar nesse outro pedaço, todas as catástrofes acontecerão. Aí o que vai acontecer? Eu imagino. Nós lemos ali, toda a terra vai saber que é Deus que está fazendo isso. Não posso atingir Deus. Eu vou atingir quem? Quem ainda ama a Deus. E nós, e a igreja, eu creio... Eles vão ser guardados, né? E não acontece nada com a igreja, de acordo com a interpretação. Não acontece nada com a igreja. A igreja está foragida, está fugida. Não acontece nada com eles. E aí essa perseguição fica grande, por quê? Porque como os homens sofrem, não se arrependem, têm ódio de Deus, tem ódio de quem? O texto que você leu. Que o anticristo odeia tudo que se chama ou é objeto de culto a Deus. Aqui vai ter a grande tribulação para a igreja, mas aqui também vai ter a grande tribulação para o anticristo. Aqui, o anticristo estará perseguindo os servos de Deus e vai matar muita gente. Mas aqui também os homens vão sofrer as penalidades de Deus. Esse é um período único na história. Esse é um período completamente diferente na história. E a gente não tem noção. Nós não temos noção. Vamos dizer, quando a sociedade trabalha e funciona normal, nada de novo acontece. Você vai para a escola, o filho vai para a escola, você vai para o trabalho, você vai para o culto. Mas o que acontece com uma sociedade quando tem um tsunami? Vamos voltar lá em 2004. Tem colapso. Cara, a sociedade para. As suas ações ordinárias param. Não tem energia, não tem serviço comercial, não tem nada que produz, porque as indústrias estão destruídas. Qual é o objetivo de uma cidade que foi atingida por um tsunami? Se reerguer e sobreviver. Exatamente. Como? Primeiro, que escola, que casa, que trabalho, que carro. Está completamente alterado o quadro da sociedade. Então, o que ele tem que fazer? Para tudo. Entra em ação o quê? Uma coisa chamada sobrevivência. Para sobreviver, eu tenho que fazer o quê? Catar os meus mortos. Enterrar os meus mortos. Tirar os entulhos. E reconstruir. Deus é tão maravilhoso que Ele, mesmo que Ele permita um tsunami numa cidade, Ele ainda permite que o tsunami não leve tudo, porque os homens ainda têm condições de se reconstruir. Sim. A gente vê muito isso no Japão, né? O Japão, de vez em quando, tem calamidade, perde. Por que as calamidades, Giovanni, por que as calamidades não destroem tudo? Que Deus não deixa. Sempre escapou. Sempre escapa. Sempre tem máquinas. Destrói um monte de máquinas. Mas aquelas que vão ser necessárias ser usadas para recolher entulhos e reconstruir, Deus não permite que se destrua. Tem um detalhe aí, né? Fala lá. Catástrofes caindo, nações, mas tem aí base atômicas que nem essa aqui da Ucrânia, que se atingir dali, a Europa Já é pulverizada. uma dessa aí acerta 2, 3 bagulhos. Então, Raul, por isso que eu não acredito, viu, pessoal? Eu não acredito que a gente vai ter uma terceira guerra mundial e nem tampouco alguém vai apertar o botão nuclear, porque a Bíblia não diz que vai acontecer isso. Quem vai apertar o botão nuclear é Deus, meu. Então, ou eu vou pelo que diz a Escritura, ou eu fico aí com medo disso que o Raul está falando, que todo mundo fica com medo. Não, se imagina, se apertar um botão lá, e é verdade, se alguém apertar um botão ali, mas se a Bíblia não fala, então ninguém vai apertar o botão. Entendeu a minha linha de raciocínio? Vocês entenderam a minha linha de raciocínio? É a maior da Europa. Né? Hã? É a maior usina. É a maior. Zaporizhzhia. Agora, pode acontecer isso? Claro, se o camarada apertar o botão, vai acontecer. Não, mas eu não digo nem apertar o botão. Soltar uma bomba lá. Já. Não, eu não digo nem apertar não. o atingir. Eu digo assim, o terremoto, vamos supor,
Ele vai sacudir um negócio. Não vai. Tudo vai abalar. Nem terremoto vai fazer isso e nem ninguém vai apertar o botão, porque a Bíblia não diz que vai acontecer assim. Você entendeu a minha linha de raciocínio? O terremoto pode? Pode. Alguém pode apertar o botão? Pode, mas Deus não vai permitir, porque Deus já disse como que serão as coisas. Entendeu, Raul? Agora, talvez eu fiz mais. Aquela de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, até hoje nas crianças deficientes lá, Sim. consequência daquela Na usina lá que em bomba 95 que foi. os Estados Unidos jogou lá. Hiroshima. Não, isso é Hiroshima e Nagasaki, em É. 45. Agora imagina essa outra. Então, por isso que o coração do cristão, cada dia que passa, principalmente daqui para frente, sempre tem que ser o que diz a Bíblia. Ah, vai ter a terceira guerra mundial? Não, não vai ter. Como é que você pode ter certeza? A Bíblia diz que não vai ter. É simples. Eu não sei onde que os nossos crentes estão com a cabeça. Não é verdade, Joel? Se Deus... E esses caras fazem um bom sucesso. Né? Nossa vida! Você quer um pregador para chamar? Eles mexem com isso, né? Mexe. Imaginário O imaginário popular. Livro e tal, e aí Você acredita? bomba, né? Bom, bora lá, terceira guerra está chegando. Não tá, porque a Bíblia não fala que vai ter. Vocês percebem? Gente, escatologicamente falando, eu tenho tanta paz. Porque a gente vê o que a Bíblia está dizendo, o que Jesus falou. Você acredita que o anticristo vai ser judeu? Não vou dizer que eu acredito que vai ser um judeu, eu vou dizer que pode. Como pode ser um europeu, não europeu, não, um judeu pode ser europeu também, mas da etnia. Pode ser da etnia dos judeus, pode ser qualquer um. Tem que ser contra eles acreditarem nele. Pode ser, não vai ser alguém. O João não acredita que é um europeu, né, João? Não, eu tenho certeza. Que ele Biblicamente tem que ser alguém encabeçando uma das nações do antigo Império Romano, né? E foi o antigo Império Romano se dissolveu em 10 nações europeias. Se ele vai ser judeu, pode ser, porque judeu não é a questão de quem nasce em Israel. Judeu é etnia. Por exemplo, o próprio Macron, né? Que é um dos supostos, assim, dentro do mundo da profecia, é um dos possíveis. Eu não acredito nisso, mas é possível. Mas é uma não. das suposições. Por quê? Ele é de descendência judaica. É um cara, um economista extremamente rico, à frente de uma grande família europeia, à frente de uma grande nação europeia, que é a França. Macron significa grande, Emmanuel significa Deus conosco, o nome dele é Emmanuel Macron. Aí o pessoal já vai ligando a coisa com Exatamente. Eu não acredito que é ele não tem perfil. Mas tem algumas características dele, assim, que Mas, rapaz, de cabelo em pé. o povo gosta disso. Por exemplo, ele é casado com uma mulher bem mais velha que ele, a antiga professora de economia dele. E não só isso, dá para ver que é um casamento de fachada ali, pelo que todos dizem, né? E dizendo, um repórter uma vez fez uma pesquisa, o cara tinha ele é homossexual escondido, encurralado, vamos dizer assim. Escondido, né? Ele teve um caso de 14 anos com um repórter francês lá. Muito comum naquela sociedade. Então, assim, e a Bíblia diz que ele não teria o amor das mulheres, ou seja, deixa entender no texto bíblico, Daniel, que ele é um homossexual. Então, tem várias características do Macron que levam as pessoas a suporem que talvez seja ele o anticristo. Não estou dizendo que tá, gente? Só estou falando suposições. Vai ser um holograma chinês. Essa foi boa. Ok, vamos ler aqui, por favor. Lê para o nosso Cristo. As últimas 13 trombetas são denominadas ais, e isso demonstra que serão pragas extremamente severas. A quinta e a sexta praga é feio mesmo. destruirão os homens, enquanto a sétima destruirá as obras dos homens. Essas 3 últimas calamidades serão piores que as primeiras. Elas atingirão não somente os elementos da natureza, mas diretamente os homens. Assim como o povo de Israel foi poupado das pragas que sobrevieram ao Egito, a igreja será poupada das pragas decorrentes das trombetas. Muito bem. Vamos ver se eu tenho. Está acabando. Está acabando.
Então você acredita que a igreja vai enfrentar essa tribulação aí? Sim, eu acredito, mas a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Só que eu não vou estar aqui não. Tá bom. É bom pensar assim, né? Veja. É o que o João viu. É o que o João viu. Apocalipse 9, a quinta trombeta, a cavalaria do inferno. Ó, que bom título de sermão aí, Giovanni. Você que gosta de título de sermão. Isso aí é um demônio de asa. Vamos ler. Agora, viu, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo, porque teve gente aqui que não escutou quando eu falei isso. O diabo não tem essa forma horrível que a nossa cultura criou. Vocês sabiam que até o ano 1000 o diabo ele era azul? Não, é bonito mesmo. Tem um afresco de uma igreja na Itália. Tu mostrou pra nós. Eu mostrei, não foi? Nós mostramos Eu estava aqui, né? E a oitava viu também. Viu? Foi. Você mostrou lá na oitava? Isso é cultura, rapaz. Né? Então, ele só é aquela figura horrível. E a maioria falou que o anjo era o capeta. Eu era o vermelho. Que era o vermelho, né? E não é o contrário, né? É que tinha os petistas. Vamos lá. O quinto anjo, verso 1. Isso aqui é terrível. Vamos, gente, cada um lê o versículo. Começa com o Giovanni. Eu acho importante a gente ler de 1 a 12. Apocalipse. Apocalipse 9. Começa com o Giovanni, Calixto, Raul, Alex, Tem alto, tá? Suzy. Cada um lê o versículo. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. E foi-lhe dito que não fizessem danos à erva da terra, e nem às verduras algumas, nem às árvores algumas, mas somente aos homens, que não têm nas suas testas o símbolo de Deus. Ou seja, o selo dos 144 mil. Continuando. Foi também lhes dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscaram a morte e não acharão, e também terão aberto ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças haviam como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem. Tinha o cabelo como cabelo de mulher, e os seus dentes eram como os de leão. José. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm na peleja. Tinha ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda também tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Giovanni, E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é Jamai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Meu Deus. Veja, tudo isso aqui, ó. 7 taças, 7 taças, 7 trombetas. Vamos lá, vamos destrinchar isso aí. As 4 primeiras trombetas foram juízos que atingiram a natureza. A terra, o mar, os rios e os astros.
Mas agora os terrores do tempo do fim vão aumentando em tensão e intensidade. Agora não são calamidades naturais, mas terrores demoníacos. Invadem a terra para atormentar os homens. As últimas 3 trombetas trazem juízos mais severos, e esses atingem os homens ímpios diretamente. São ais que lhes sobrevirão. Olha que interessante. Lá, os caras morriam. Aqui, não morrem. Lá, fogem da morte. Aqui, é a morte que foge deles. Eita. Pensa bem. Continua aí, Alex. Aqui. Essa quinta trombeta fala de um tormento imposto aos homens que não têm o selo de Deus. Há inquietação no mundo, as pessoas não têm paz. Para o mundo que rejeita a Deus, a maldição é o que receberão os que desejam os próprios demônios. Ok, agora olha lá. Estrela, sempre é o símbolo angelical desse texto, santo ou caído, dependendo do texto. João quer que saibamos que nos últimos dias, aqui, os últimos mesmo, nos últimos dias, haverá uma invasão na terra por seres diabólicos e destruidores. A estrela que João viu foi a estrela caída. Estrela caída. Quantos que caíram? Sabe-se lá. Então não foi só o diabo que caiu, Lúcifer caiu. Todos os anjos caíram. Esse anjo aqui é o Lúcifer. No texto não diz que é, mas é um ser que tem um domínio sobre os outros seres malignos. Ok? A estrela que João viu foi a estrela caída. João não viu uma estrela caindo. A estrela já estava caindo. Ou seja, já existe. Já existia, não é? Veja o verso 1. O que falta, Giovanni Pastor, é a gente ler direito. Leia lá, Giovanni, o verso 1. 9:1. 9:1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Ela já estava caída. Ou ela não estava caindo. Ela já estava. Ela já estava caída onde? Na terra. Então veja, a estrela já estava caída. Esses gafanhotos que João descreve não são insetos, mas demônios, espíritos malignos e cruéis. Os demônios que saem do poço do abismo são liderados por este ser maligno. Agora olha ali que interessante. Leia para nós alguém. Esses demônios que saem do abismo têm uma ânsia destruidora. Eles são capitaneados por Abaddon e Apolion, que é o mesmo ser. É o mesmo ser. Eles são implacáveis, impiedosos, destruidores. Esses espíritos malignos, porém, agem sob o comando de Satanás, se infiltram nos lares, nas escolas, nas instituições. Irmãos, olha ali que coisa fascinante. Vamos ler ali. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quem é que deu esta chave? Quem é que tem a chave no universo? Deus. Que abismo? Do grego abissus. Veja, o texto não fala que é Hades. O texto fala que é um abismo. Eles estão presos. A grande questão é, por quanto tempo estão lá? Segundo, por que estão presos? Terceiro, quem os prendeu? Quarto, quem tem a chave do cárcere? Olha lá, vamos lá. Primeiro, quem tem a chave do cárcere? Deus. Céus, terra e debaixo da terra. Quem é que domina? Deus. Deus tem a chave. Qual é o segundo lá que eu falei?
Estão presos. Por que estão presos? Porque são seres Pecadores. que pecaram. Se rebelaram. E por que outro motivo por que estão presos? Porque são Malignos. os mais seres malignos que caíram. Ou seja, os seres malignos que estão soltos são os melhorzinhos. Os menos piores. Os menos piores. Os mais bonzinhos. É o que está solto. E os mais bonzinhos, entre aspas, que estão soltos, causam uma desgraça toda da humanidade. Agora, você pode imaginar se esses estão soltos. Ok? E mais. E daí então foi dado para ele a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo. Quem que abriu? Quem que abriu? Isso. Abaddon. Não, Abaddon. Uma espécie de potestade, né? Ou Apolion em grego. Um ser, é uma estrela caída. Vamos dizer assim? Vamos dizer assim, eu falei que eu penso que Miguel era o segundo em cadeia. Lúcifer, Miguel. Lúcifer, Miguel. O Lúcifer tinha um Abaddon. Porque chave é autoridade. Você só entrega a chave para alguém que está num cargo superior. Você não entrega a chave para uma criança. Você viu o rei Charles, né? Sim. Com a chave, o rei da Escócia vindo entregando. Exatamente. A chave. Você tem autoridade. Então eu estou dando autoridade para você. Então você é responsável. Então, se a chave foi dada para Abaddon, então Abaddon tinha uma certa hierarquia. Em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. Estamos falando do mesmo ser. Agora, como é que João sabia que o nome dele era Abaddon? Revelação. Os anjos maus são conhecidos pelos anjos bons e são conhecidos por Deus. Foi Deus que deu o nome a todo mundo. Então, seu nome é Abaddon. O grego Apolion. Foi revelado para ele. Vou te dar dica. Vou te dar a dica, tá? Olha lá. E quando ele abre, subiu fumaça do poço como fumaça da grande fornalha, e com a fumaceira saindo do poço, escureceu-se o sol e o ar. O que João está falando? Foi tanto demônio que saiu, que fez sombra, meu. Não sei, Cara, não sabe a cabeça. a gente não tem noção. Gente, viu? E meus irmãos, nós não temos noção do poder de Miguel. Porque se os piores e são poderosos foram derrotados, os que estão com Miguel são mais poderosos ainda. Os piores Deus prendeu. Inclusive Judas vai dizer isso. Vamos ler? Judas 6. Judas 6. Tem alguns que acreditam que esses bichos aqui, né, que são demônios aí, acreditam que aqui é uma espécie simbólica dos helicópteros. Ah, sim. As características do Sim. barulho aqui que ele fala. De Do cavalo, asa, o exato. rabo parecido com... Quem dera que fosse, né? Entendeu? Mas veja o 6 de Ele Judas. fala que tinha coraças de ferro, né? A coraça era. Olha só o Judas 6. O Judas 6, ele destrói com essa tese. O que diz Judas 6? Quem achou? Lembre dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus está guardando para aquele grande dia em que serão condenados.
Opa! Tem uma coisa acontecendo aqui. Esse 1 Pedro 3, 18, 19, o que está dizendo aqui? Se tem a ver com o nosso estudo, vamos ver lá. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou Aos espíritos em prisão. Mas ele está aí no Hades. a... Hades é uma coisa, abissos é outra. Aqui está falando de outra coisa. Outra coisa. Você tem, de acordo com a Bíblia, você tem o Hades, que é destinado para as almas humanas, e tem o abissos, que é destinada para outros seres que não são humanos, mas que são seres caídos. Que Judas vai revelar que estão presos e vão ser soltos no dia que o juízo de Deus já começou aqui, meu. A parábola lá Lázaro. fala desse abismo. Fala do Hades, né? Não, fala assim, ó, entre nós há um Ah, não, abismo. entre nós não, mas o abismo local, não abissos. Não um outro local. Não um outro local. Mas aí eu já pensava assim, que estava lá. Você está falando de Lázaro e rico, né? Os perdidos e o seio de Abraão, no meio ali, um abismo. Onde está esse bicho seio. Então veja, abissos. Então eles estão, pelo menos o texto não leva para esse lado. São lugares diferentes. São lugares diferentes porque são seres de material diferente. O ser humano é corpo e alma, e os anjos são só espíritos. Os que estão no inferno, lá de Lucas, são seres humanos que passaram pelo processo da morte e que perderam o corpo e a alma. Os anjos perderam só o espírito. Eles são seres perdidos. Então, pelo menos é isso que eu vejo. E perderam a nível de que aqui, José, aqui, o Abaddon vai dar a chave para o Abaddon vai abrir. Eu posso imaginar, cara. Vocês podem imaginar? Enegreceu o céu, cara. Isso. Tanto. E qual a função deles? Isso que é pior. Isso que é pior. A função deles é acabar com tudo. a missão principal desses gafanhotos que saem do abismo. Verso 4 a 6, vamos ler? Vocês acreditam que já é quase meio-dia? Destruiu tudo. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm selo nas suas testas, o selo de Deus. A humanidade está dividida em duas. Olha que interessante, Giovanni leu. Você tem a humanidade dividida. Você tem o selo de Deus. Quem são? Cadê? Os 144 mil. E você tem o selo do anticristo, que os que aceitaram a sua marca. Tem dois selos. Tem dois. A humanidade está selada por duas naturezas. De Deus, aqui, Espírito Santo. e do anticristo, aqui. Os gafanhotos, que são demônios, capitaneados por Abaddon, vai agir aqui para pegar a turma que está selado aqui e vai para levar quem está selado lá, em Deus. Olha que coisa interessante o texto aqui, gente. Mas é interessante, cara. Rapaz, a igreja vai estar no meio desse rolo todo. Vai, pelo menos o texto está indicando isso. Olha lá o que diz ali, ó. Vamos ler ali. Raul, o 4. Vamos lá, 4. É o 5. Apocalipse. 4 e 5. 9, 4 e 5. Vamos lá. 9, 4. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa.
Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor de picada de um escorpião. Você lembra quando Satanás foi até Deus falar do Jó? Interessante esse texto, porque quando Satanás foi a Jó, Deus pergunta para Satanás: de onde você vem? O que Satanás respondeu? Eu vim de rodear e passar na terra. Mas você sabe qual é o seu sentido no hebraico? Aí, Giovanni, você que gosta. Seu sentido de hebraico é o seguinte: Deus, de Satanás para Deus. Eu passei no meu reino. E era dele mesmo. Jesus falou que ele era o príncipe do mundo, né? Eu vim passear no meu reino, eu estou fiscalizando o meu reino. E Deus fala: mas tem um lá que não te pertence, né? Tem um luterano lá que não é teu, viu? Mas tem um lá que não te pertence. Aí o que Satanás vai falar para Deus? Você protege ele. Aí você dá tudo para ele, por isso que ele não me pertence. Aí Deus fala: então tira tudo dele. E Satanás tirou. Cabra macho. Aí o Satanás volta e Deus fala assim: eu falei para você que ele nunca te pertenceu? Mas também ele tem saúde. Então, você só poupe a vida dele. O resto que você quiser fazer, você faz. E Satanás deu a pior doença para ele, um câncer de pele terrível. Exatamente isso que os demônios vão fazer naqueles dias. Vocês vão fazer 2 coisas. Primeiro, vocês vão livrar os meus servos. O Abaddon está falando isso para os demônios. Segundo, os homens que vocês vão perturbar, vocês podem fazer o que quiser, vocês só não podem matar eles. Por isso que eles procuram a morte e não encontram. Olha que coisa interessante. Como diz o Raul, muito louco, meu, muito louco. Yes! Muito louco. Vamos terminar. Versículo de número 6, Suzy, lê para nós. Naqueles dias os homens buscaram a morte e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Por que eles vão querer? Quando é que uma pessoa quer morrer? Porque ela não aguenta o extremo sofrimento. Olha que coisa interessante. Vão atormentar os homens. Os homens, exatamente. Se a gente estiver vivo até lá, né? Os homens serão guardados por Deus. Deixa eu ver se é isso que eu queria. Muito louco. Deixa eu ver se era isso Isso, só uma coisa aí. Você citou, se estivermos vivos lá. Isso é para as pessoas vivas. Não tem nada. Não, pessoas vivas. Aí, tá. Quem morreu já está. Então amanhã eu estou fora. Gente, vamos terminar. Tem uma coisa errada. Esse meu slide tem uma coisa errada nesse meu slide aí. Até aqui está certo. Eu não atualizei ele, não. E lá você já virou. Cara, alguém que morre. Já foi para a rede assim. Uma imagem lá. E lá você já foi ali para o cemitério, viu? Meu imagem. Para frente ou para trás? Para trás. O cara tem capuz. Doidou? O cara tem capuz. O cara do capuz está para frente, então. Não, para trás. Tá aqui. O Alex leu. Endodou? Essa aí já lemos aí que está ali, ó. Esse cara aí. O que tem? Conhecido, né? Eu vou passar para você. Conhecido, né? Pessoal, vamos parar aqui? A gente, que terrível, né? Vão atormentar os homens. Sem Deus. Fala. Sabendo dessa desgraça toda, Deus fala assim, né? Deus se alegra e fica contente com a morte dos seus servos, né? Do tipo assim, cara, você não sabe o que você vai passar se você tiver filho. Preste atenção, pessoal. O que o Raul está falando ali. Você morreu. Viu? Exato. O Raul está falando uma coisa interessante. Se a gente parar para pensar que se a gente parar para pensar que o anticristo, o máximo que ele, eu vou falar da minha crença, o máximo que ele fizer para o servo de Deus é
tirar a vida dele. Mas quem tem o selo do anticristo vai querer morrer e não vai morrer. As pestes, as pragas, as trombetas, as taças serão derramadas sobre o império do anticristo e as pessoas terão um sofrimento incomparáveis do que o cristão sofreu. O Jó mostra. O Jó mostra. Não morre, mas só fica. Amém, meus irmãos amados?